Fala pessoal, hoje vamos falar sobre criptomoedas, o tema que está nas rodas de conversa de todos os locais sobre mercado financeiro, tanto do moderado, agressivo, conservador, e aqui a gente vai bater um papo sobre formas de negociação na B3, em fundos, como a gente pode, de maneira que todos os perfis possam buscar os investimentos em cripto. Primeiramente, quero me apresentar, meu nome é Felipe Fontana, sócio da Visem Capital. O objetivo desse canal aqui é trazer uma linguagem financeira mais simples para lhe ajudar na educação financeira. Por isso, peço que curta esse canal, comente esse vídeo, divulgue para os amigos e vamos cada vez mais levar essa mensagem de educação financeira. E hoje, gente, é interessante, vamos bater um papo que está em voga, que são as criptomoedas, né? E negociando via B3, investir em fundos, o que é melhor em relação a isso. E é importante dizer que as criptomoedas, pessoal, ela houve uma regulação muito importante, né, em 2022 com a Lei 14.478 e a CVM 175. Sempre se fala em voga na teoria da cripto, há um certo mercado descentralizado. Uma coisa muito importante que a gente fala, descentralização de fora de bancos centrais. Isso é um avanço muito grande, que você não fica apenas uma moeda à mercê do governo, mas é uma coisa importante dizer que existe vários tipos de investidores que estão acessando esse mercado. Então é difícil você dizer para um cara que só trabalha com caderneta de poupança, bilheteria, que a cripto não é lugar para ele, mas de alguma forma ele vai acessar esse mercado. E muitas vezes o técnico fala que tem que estar o Bitcoin num pendrive escondido no cofre. Imagina você trazer essas questões para um leigo, né? Então muitas vezes uma regulação é importante, porque se houver um certo problema com o recurso financeiro dessa pessoa leiga em si, a gente tem com quem reclamar, né? Com os órgãos do governo. Então muitas vezes um fundo de investimento ou um ETF é mais interessante do que apenas investir diretamente numa corretora descentralizada onde essa pessoa comum não tem onde reclamar. Muitas vezes quem tem conhecimento tecnológico pode de alguma forma reclamar em algum lugar no servidor russo, europeu em relação, mas o leigo muitas vezes que só quer ter uma exposição à moeda, e às vezes é interessante ele comprar em um mercado regulado. Isso nos trouxe essa regulação, uma possibilidade de negociar cripto na B3, na bolsa, qualquer Nasdaq, qualquer lugar do mundo, e em fundos de investimento nessa modalidade. Aqui, gente, pessoal, é importante dizer que a gente vai falar quem quer investir em cripto no Brasil, quer ter exposição em cripto dolarizada no Brasil. Não é discussão de investir lá fora, que a gente pode ser tema de outro vídeo, mas aqui somente em Brasil. E uma das primeiras formas, pessoal, são os ETFs de cripto. ETFs são índices, né, listados em bolsa, que replicam o desempenho de criptoativos, de criptomoedas ou índice de criptativos. Então você está comprando um índice. Hoje ETFs, existem vários ETFs lá fora, é um mercado muito forte. No Brasil está começando, que a B3 cada vez mais tem desenvolvido junto com gestoras, e eles são negociados como ações, tá, pessoal? A principal característica, você pode comprar diretamente na corretora, no home broker, lá você vai ter acesso a um ETF. Existe uma certa liquidez de D+2, então comprou o ativo hoje, daqui 2 dias é debitado o valor, vendeu hoje, daqui 2 dias é acreditado o valor, tem um imposto de renda de 15% sobre esse ganho de capital, e fica custodiado na B3. Então você comprou, quer ter exposição em cripto, fica custodiado na bolsa lá. Existe toda uma regra. B3 hoje, as maiores bolsas do mundo, né? Então a gente tem que dizer que existe toda uma segurança. Acompanhe o desempenho das moedas em dólar, uma coisa fundamental, que é ter exposição em dólar em cripto. Há uma possibilidade dos ETFs de cripto em relação a isso. E aí uns mais importantes, alguns exemplos, existem vários, tá? E o BITH11 é o Hashdex Nasdaq Bitcoin ETF, replica, gente, a exposição do Bitcoin em dólar. Hashdex é uma das principais gestoras do mundo hoje, onde ela trabalha, né, fortemente cripto, né, nas carteiras. O segundo é o ETH11, Hashdex de Ethereum. Ethereum hoje, depois do Bitcoin, é a mais famosa moeda digital. É bem interessante a tese deles. É bem interessante de acompanhar, são as duas principais. E aí existe um índice que foi criado, tá? De Nasdaq, do Hashdex, que é o Hash11, bem famoso para quem opera bastante, que nada mais é do que uma cesta de ativos, tá? A maioria Bitcoin, às vezes 70%, 80% Bitcoin, mas tem lá Ethereum, tem Solana, tem Cardano, né? Outras moedas em relação
Isso. E outro também famoso é o QDFI11, QR Digital Asset, segue um índice mais amplo de criptoativos globais. Então, tu vê as opções aqui, tem muitas outras, mas essas são umas opções bem interessantes para quem começar. Hash 11 é bem interessante na carteira, tem bastante liquidez, muita gente acaba gostando e ter acesso principalmente ETF. Então, a primeira forma, pessoal, ETFs de cripto aí é um bom início, né, para quem quer brincar um pouquinho, né, nesse mercado, né, de cripto. No Brasil você não dá dinheiro para Forbes, a IOF não compra praticamente, aqui tem exposição já em cripto e dólar. E aí a gente tem uma lista no site da B3, tá, gente? Vocês podem colocar no Google até ETFs de cripto B3, você vai ver quantos a gente tem. São alguns, né? São alguns, tem mais ainda, mas são os principais. A gente vai ter aqui principalmente o DEF, que é algo mais ligado a mercado financeiro descentralizado. Vai ter o Hash 11 aqui também, vai ter o Solana, olha que interessante, tem o SOLH11, sempre bota o 11 no final, tá? O Hashdex Nasdaq Solana, então olha que interessante, né? O excesso, um monte tem até da Nubank, ó, no Nasdaq Brasil, Bitcoin Carry Futures, né? NBIT11, então a gente tem a infinidade, né, de ETFs que possam ser negociados ligado a isso aí, né? Então empírico termo, então é muito bom. Então várias gestoras, tem Investo que está aparecendo cada vez mais também, então bem interessante, né, que são os índices. Pode ser para o 11 no final, você vai ver o código do seu home broker, né? Então o site da B3 tem essa lista aí. O segundo, pessoal, negociado na B3 também são os contratos futuros de cripto, tá? Contratos futuros, ele é mais para um perfil, gente, mais agressivo, tá? Mais agressivo, que quer operar com o mini índice, com o mini dólar, o operador de trader, né, que ele quer operar futuros da liquidez no Brasil, ele vai para contratos futuros. Então são instrumentos que permitem operar a valorização ou queda de criptoativos sem precisar possuir o ativo, tá? Negociado em reais, liquidação financeira dentro do ambiente B3, sempre D+1, tá? Sempre quando a liquidação você ganha ou perde, em D+1 você é debitado ou creditado. Imposto de renda sempre é 20% para day trade, que é a mesma lógica, né, do day trader, né? E isso aqui é o mercado de derivativos alavancados. Guardem bem esse termo, né? Derivativo, você deriva de um ativo principal, que é uma moeda de cripto, e é alavancagem, né? Você está alavancado, existe perdas acima do patrimônio, ganhos acima do patrimônio, que nem mini índice, mini dólar, agora tem os contratos, e a B3 tem investido muito, né, nesses contratos aí para trazer traders profissionais, né? Quando a gente busca para esse perfil, sempre é importante, trader ou investidor profissional, gente, ó, estudem antes de operar contrato futuro de cripto, né? Trader, aquele cara que vive do mercado, que busca, já tem um conhecimento, investidor profissional, busca hedge ou operações táticas, né, gente? Então, não é qualquer um, tá? Aqui a gente vai ter o futuro do Bitcoin, quer comprar hoje, que nem mini índice, mini dólar, a gente tem o futuro do Bitcoin, o código são OBIT, aí tem os meses de vencimento também, que é todos os meses, né? O tamanho do contrato, gente, é 0,01 do Bitcoin, 1%. Então pega ali, né, o quanto está o Bitcoin e faz vezes 1%, você vai ver o valor em si que é negociado esse contrato máximo, né? Então, se você quiser ter uma exposição também Bitcoin, você pode comprar um BitF on, BitF 26, né, que é janeiro 26, e aí você vai estar comprando 0,01 preço do Bitcoin total, né? Então, é negociado em reais, né? Transforma muitas vezes a questão do dólar em real, né? Então, quanto a isso que ele é grande, às vezes o contrato 500 mil reais, é um contrato, você está negociando 1% desse contrato, né? Sempre o vencimento, última sexta-feira do mês, né, do vencimento, né? E todos os meses tem o vencimento de liquidação apenas financeira, né? Então, futuros do Bitcoin, um operador mais trader que quer pegar tendências, como no mini índice, mini dólar, se você já conhece, a lógica é a mesma, só que o índice, você opera o índice Bovespa, que você opera o mini índice, o mini futuros de Bitcoin, né, diretamente. Existe também o Ether, gente, em dólar, ele equivale a 0,10 por Ether também, a variação mini, é 0,25, né, o tamanho desse contrato. Você pega o contrato total de Ether, faz vezes 0,25, você vai ver
né, realmente quanto que é o tamanho desse contrato, mesma coisa, vencimento última sexta-feira do mês de vencimento, todos os meses existe. Quer operar Ether futuro, tem aqui também. Solana, também outro produto interessante que tem, você quer operar futuros e Solana, você tem aqui também essa questão. Olha que interessante então, gente, o Brasil, como ele está se tornando uma plataforma boa para traders, né? A gente tem índice futuro, Bovespa, a gente tem dólar futuro, a gente tem até SP500 futuro aqui no Brasil e você tem aqui Bitcoin, Ethereum e Solana de futuro. Se quiser que o mercado brasileiro hoje, para quem não quer mandar dinheiro para fora, tem muitas opções aí para operar aqui também, né? E ficar ligado, né? Tem questões aí de não quer mandar o dinheiro para fora, quer ter uma forma de certa liquidez, né? É uma boa opção para o trader, né? Vantagem e desvantagem da B3, pessoal, isso é importante dizer. Vantagem, ambiente regulado e seguro, então se houver algum problema você tem que reclamar, né? Se você está ligado ao escritório de investimentos, né? Deu problema na nota de corretagem, a gente faz praticamente esse meio campo você com a B3. Liquidez e transparência, uma coisa fundamental, comprou, vendeu, que nem o ETF ou o contrato futuro ali, no outro dia vai ter uma nota de corretagem, negociação, né? Todas as informações. E a facilidade para investidores já na bolsa, né? Para quem já opera mini índice, mini dólar, né? Vai comprar normal. Já opera com ações, ETF, BOBA11, pode comprar também um ETF de BIT, né? Bem tranquilo ali. Desvantagens ainda é um custo de corretagem, né? Em relação a algumas operações e imposto de renda sobre ganho de capital, né? Sempre lembrando, ganho de capital no Brasil, 15%, né, do lucro tem que ser pago no mês subsequente, né, sempre, e day trader 20%, né, do ganho tem que ser pago até outro mês, podendo abater prejuízos de ações, tá? Podendo abater praticamente prejuízos de operações comuns, preço comum, day trade apenas com day trade, mas consegue. Teve muito prejuízo com a ação, quer começar a comprar Bitcoin e não pagar imposto, entre aspas, né? Você pode utilizar esse prejuízo que você teve anteriormente. Então teve prejuízo com Petrobras, pode comprar, ganhou com a cripto, não paga nada, você faz a compensação. Exposição indireta, no caso dos ETFs, né? Você tem uma exposição indireta, não aposta direta do ativo, que é aquilo que a gente estava falando. Tem gente que quer ter o Bitcoin no cofre, ligado num pendrive, tem gente que quer ter apenas ganhar com oscilação. E o ETF de cripto é bem interessante nesse ponto. Então são vantagens e desvantagens. E aí, gente, entrando na segunda etapa, existe aquele outro perfil: Felipe, eu não quero investir em bolsa, não quero ter acesso a B3, eu quero estar ligado em um fundo de investimento, na corretora ou no banco ligado a cripto. Eu não quero simplesmente estar cuidando de nota de negociação, imposto, eu quero que praticamente eu só quero a exposição e que se eu pagar imposto o fundo retém e eu sigo minha vida. E tem principalmente alguns fundos, hoje tem na XP Asset, o Trend Cripto, fundo de investimento multimercado, o Trend Cripto FIM, que ele é bem interessante, gente. Olha que interessante ele também, que ele tem um patrimônio de 57 milhões, está crescendo, o investidor gerou aplicação mínima de R$100. Então tu tem na conta lá 1.000, 2.000, quer botar R$100, pode botar nessa Trend Cripto, né? Cotização de resgate, gente, aqui ó, cotização sempre pega o mesmo dia. Liquidação, não quero mais cripto, vendi, D+2. Então em D+2 você tem dinheiro na conta, taxa de administração baixinha aqui, ó. Então olha que interessante esse fundo. Então ele traz um pouco aqui a realidade, ó, o que tem dado nos últimos períodos aqui. Isso aqui é uma tela até o final de outubro, né? 219% nos últimos 24 meses, desde o início 53, era o ano, a menos 1,1 é cripto em si, né? Se for pegar outras criptos ali, uma inflação 50,90 nos últimos 12 meses, né, da cripto. Então, aqui é uma análise que ele faz em relação, 2 dias já está na conta praticamente esse recurso. Se tiver imposto para pagar, você paga também. Aqui, gente, é interessante mais alguns fundos, né, que a gente tem também na plataforma XP. Hoje tem o Hashdex 20 Nasdaq Cripto, tem o Hashdex Ethereum, né? Sempre no máximo em 6 dias aí já está com a liquidez. Hashdex 40, o que são esses 40 e 20, o 100 ali, que é o último? Eu particularmente gosto muito como planejador financeiro desses fundos, porque se eu botar um Hashdex 40, gente, aqui 60% do fundo ele é CDI e 40% é cripto. Então ele vai ter um fundo que ele consegue juntar renda fixa mais cripto. Bem bonitinho em relação. Aqui também 80% é CDI e 20% cripto, e tem o 100%. Quer ter uma exposição 100%, tá aqui. É bom
porque ele mescla a renda fixa com a cripto, né? Então é uma solução para quem quer também diversificar dentro do fundo, né? Ele tem uma certa imposto de renda um pouco diferente, mas é bem interessante também trabalhar. E a gente tem também o Hashdex Ethereum, o Bitcoin e o DEF, né? Então tem uma plataforma a partir de R$500. Hoje o Hashdex é uma boa opção para quem quer. Vantagem, mais uma vez, né? O imposto de renda é retido, né, em fonte. Tributação e cuidados, gente, para falar um pouco sobre isso daí, né, que muita gente se preocupa em relação a isso. ETFs futuros na B3, como eu já falei, 15% de operações comuns, 20% do day trade ou do lucro. Fundos, gente, IR regressivo, fundos que nem aquele de renda fixa, ele vai 22,5 a 15 e come cotas, tá? Isso tem que cuidar muito, né? Mas é uma exposição lá, praticamente, que você vai estar investindo, né, nos fundos do grupo 7 ativos no exterior, se for aplicada na questão de imposto de renda. Então vai lá no grupo 07 dos fundos, você já vai localizar até fundos de criptoativos, já tem, né? Então uma dica que eu sempre dou, né, mesmo em cripto a receita te encontra. A única diferença no ETF futuros, você vai ter que fazer todo esse cálculo, né? É bom ter uma calculadora de imposto de renda, o contador vai fazer esse cálculo, ver se abate ou não, vai ter que pagar a DARF. Já nos fundos tem a vantagem que o administrador já do fundo já faz ele puxa, se deu lucro, ele já vai reter aquele valor, tá? Mas não esqueça que mesmo em cripto a receita sempre vai te encontrar de maneira fácil. Pessoal, espero aí que você tenha gostado desse vídeo sobre criptomoedas. O objetivo aqui é mais ver as formas de negociação B3 e fundos, e tem para todo mundo, tá? Mas sempre é importante dizer, faça o perfil do investidor primeiro, se preocupe simplesmente com a questão desses detalhes, se você aguenta oscilação, sempre coloca uma parte do patrimônio. Hoje até tem previdência privada em cripto, né? Então sempre levar em consideração aqueles 5, 10% do patrimônio. O patrimônio que você aceita uma perda maior que os demais ativos, aí você vai colocar em cripto, sempre respeitando o seu perfil de investidor. E o objetivo aqui era pelo menos mostrar para vocês que existem formas, tanto em direto na bolsa no Brasil ou em fundos, que lhe ajuda aí nessa sua caminhada financeira, tá bom? Espero que tenha gostado, curta esse vídeo, se inscreva no canal e até a próxima.